Olá, alunos, tudo bem? Espero que todos estejam bem, que todos estejam aí revigorados de força para a gente começar mais uma semana de aula, tá bom? Hoje a gente vai dar continuidade novamente ao conteúdo do conjunto dos números inteiros, o conjunto Z, tá bom? Vamos estudar os seguintes tópicos: multiplicação de números inteiros, divisão de números inteiros, potenciação de números inteiros e radiciação de números inteiros, tá bom? Vamos estudar 4 tópicos. Vamos fazer um lembrete ao jogo de sinal, tá certo? Muitos alunos têm dificuldade de assimilar o jogo de sinal, menos com menos, menos com mais, então a gente vai recapitular, tá certo? Esse tópico para melhor compreensão de vocês, tá bom? Então, aguardo todos na nossa aula que se inicia agora. Vai lá, gente, deixa lá o seu like, tá certo? Ao assistir a aula, compartilha, comenta, ativa o sininho de notificações para estar lá recebendo os meus vídeos. Toda semana tem vídeo novo no canal, tá certo? Tem vídeo do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, certo? Então, conto com vocês com mais uma aula de matemática. Mais uma dica. Desculpem aí pelos barulhos, tá bom? A rua é um pouco pequena, um pouco apertada, então tem muitos barulhos das casas vizinhas. Tem barulhos de cantos de galo, latidos de cachorro, mosca atravessando aqui o momento que a gente tá falando, tá certo? Mas tudo isso faz parte de um cenário em casa, no interior. O que importa mesmo, na verdade, é a aula, é a explicação da aula, tá bom? Ela tem que ser clara e objetiva, que você, aluno, quando assistir, se identifica e compreende os conteúdos com facilidade. Beleza, gente? Então, vamos começar a nossa aula, que tá quentinha, ó. Então, gente, vamos aqui começar a nossa aula de matemática. Antes de falarmos sobre as potenciações, sobre multiplicação com números inteiros, divisão, radiciação, é necessário e essencial que a gente faça menção ao jogo de sinal, tá bom, gente? Agora, uma dica que eu quero dar para vocês. A gente só faz o jogo de sinal quando tivermos algumas expressões, como, por exemplo, multiplicação entre números inteiros, divisão, quando você tiver parênteses, colchetes, chaves, tá certo? Então, quando você tiver esses elementos numa expressão, aí você tem a obrigatoriedade de fazer o jogo de sinal, beleza? Então, retomando, onde fazemos o jogo de sinal? Em expressões que tenham multiplicação, divisão, parênteses, colchetes, chaves, tá bom? E aqui a gente vai fazer o lembrete do jogo de sinal. Menos com menos vai dar o quê? Vai dar mais. Menos com mais vai dar menos, mais com menos vai dar menos e mais com mais vai dar mais. Se você perceber, gente, quando é que vai dar mais e quando é que vai dar menos? Se você fizer o jogo de sinal com dois sinais iguais, vai dar positivo, como é o caso do primeiro jogo de sinal que a gente fez, do menos com menos e do mais com mais. Os sinais vai dar positivo. Quando vocês fizerem o jogo de sinal com os sinais trocados, contrários, o resultado vai dar o quê? Negativo. Deu para entender? Jogo de sinal com sinais iguais, o resultado vai dar positivo. Jogo de sinal com sinais contrários, o resultado vai dar negativo. Agora a gente tem aqui esse próximo tópico, né, que é multiplicação com números inteiros, tá bom, gente? Olha aqui. Temos multiplicação, temos parênteses, temos números negativos. Gente, aqui nós temos a obrigatoriedade de fazer o jogo de sinal, tá certo, gente? Então, a gente vai fazer isso. Menos com menos, mais. Mais com menos, o resultado vai dar menos. Agora, a gente vai multiplicar. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 2, 40. Então, o resultado deu o quê, gente? 40 negativo. Vamos para o próximo exemplo. Nós temos um 10 aqui que não tem sinal. O número, quando não tem sinal, é porque ele é um número positivo. E o sinal que antecede esse número é o mais. Então, aqui nós temos mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Quando o resultado for positivo, você não precisa necessariamente usar o sinal de mais, né, gente? Porque a gente já sabe que quando o número não tem sinal é porque ele é positivo. Agora, vamos multiplicar. 10 vezes 2, 20. 20 vezes 5, 100. Então, o resultado deu mais 100
ou simplesmente só 100, tá bom? Vamos aqui cuidar do terceiro exemplo. Nós temos menos 15 multiplicado por menos 3 multiplicado por 2. Então, menos com menos, mais com mais também vai dar mais. 15 vezes 3, 45. 45 vezes 2, o resultado deu 90 positivo, tá bom, gente? Não esqueçam disso. O resultado da nossa expressão deu positivo, não tem a necessidade de usar o mais. Então, a gente vai agora entender um pouco sobre divisão com números negativos. Gente, a divisão com números negativos, ela tem o mesmo formato, né, o mesmo procedimento resolutivo da multiplicação. Antes de você fazer a divisão, você precisa primeiro fazer o jogo de sinal, caso houver sinais negativos e positivos, a gente tem essa obrigatoriedade. Então, aqui eu vou começar pelo jogo de sinal, menos com menos mais, não precisa usar o mais, tá bom? Agora eu faço a divisão. 100 dividido por 2, 50. Então, o resultado vai dar 50 positivo, não é isso? Vamos para o próximo exemplo. Eu tenho um 25 que não tem sinal, ou seja, esse número é positivo, e eu vou dividir pelo menos 5. Então, eu tenho essa obrigatoriedade de fazer o jogo de sinal. Mais com menos, menos. E agora, dividir. 25 dividido por 5 vai dar quanto? Vai dar exatamente 5. Vamos para o último exemplo. Menos 9 dividido por menos 9, faz-se o jogo de sinal, em seguida, divide. Menos com menos, mais, 9 dividido por 9, o resultado vai dar 1 positivo. Temos aqui, gente, outro tópico muito importante, que é potenciação, tá bom? Antes de iniciarmos os cálculos de potenciação, a gente precisa relembrar esse conceito de potência, tá? Eu costumo dizer, gente, que a potenciação é como se fosse uma abreviação da multiplicação. Ao invés de você colocar, por exemplo, vejamos aqui comigo, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, olha que coisa grande, né? Você pode estar abreviando para 2 elevado a 6. 2 elevado a 6 vai dar o mesmo resultado dessa multiplicação gigantesca. Então, ao invés de ficar, né, de representar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes, eu posso estar representando por 2 elevado a 6. Então, eu trago esse conceito para vocês, que a potenciação é como se fosse uma abreviação da multiplicação, ó. Olha como aqui a multiplicação tá gigantesca. Olha como eu abreviei, e tudo isso aqui significa também essa expressão aqui, tá bom, gente? Mas vamos para cá. Trago para vocês aqui 5 elevado a 3 igual a 125. Aqui a gente vai fazer um estudo sobre os elementos da potenciação, tá bom? Esse número aqui, gente, o número 5, ele é chamado de base. O que é a base? A base é o que apoia, o que sustenta, tá bom? No caso aqui, a base vai estar apoiando quem? Vai estar sustentando quem? O expoente 3. Tá certo? E o resultado dessa potência é chamado de potência. Então, a base é o número maior, né? O número que fica, eu posso dizer assim, o número grande, é o que sustenta. O 3zinho, que é o número pequenininho que tá apoiado na base, ele é chamado de expoente. E o resultado dessa minha expressão é chamado de potência, tá bom? Então, o expoente, ele vem para representar a quantidade de vezes que a base deve se repetir. Mas lembrando que a base, ela é importante e essencial, tá bom? Então, se eu tenho aqui um 3 como expoente, esse 3 significa dizer que o 5 vai estar multiplicado 3 vezes. Então, seria mais ou menos nesse sentido. 5 vezes 5 vezes 5. Você viu que em momento nenhum eu usei o 3? O 3, ele só é para dizer que o 5 deve ser repetido 3 vezes. E que quando eu multiplico 5 vezes 5, vai dar 25. 25 vezes 5 vai dar 125, tá bom? Então, base, expoente e a minha potência. O expoente, esse númerozinho que está segurado, né? Ele está seguro ali na base, que é o 5, ele vem para representar a quantidade de vezes que essa base deve se repetir. Agora, a gente vai calcular a potenciação com base negativa e positiva, tá, gente? Gostaria muito que vocês prestassem atenção, são regras bem simples e fáceis,
Potenciação é um assunto que a gente vê no 6º ano, no 7º ano, no 8º ano, no 9º ano do ensino fundamental e também a gente vai fazer um lembrete aqui no ensino médio, tá bom? No 1º ano do ensino médio. Então, temos aqui uma expressão com potência menos 2 elevado ao quadrado. Gente, muito atenção e muito cuidado. Vocês estão vendo aqui esse primeiro exemplo, esse segundo exemplo? Eles são bem parecidos, não são? Eles não são iguais, porque o primeiro exemplo não tem parênteses, já o segundo, a segunda potência tem parênteses. Então, o parênteses, ele vai fazer todo o diferencial na hora do cálculo, na hora de obter o resultado, tá bom? Então, vejamos aqui. Vamos para o primeiro exemplo. Quando você vê uma base elevada a um expoente, e se nessa base não tiver parênteses, o sinal que está fora, ele não pertence à base, tá bom, gente? Ele pertence à fórmula. Então, no caso aqui, o menos, você só vai repetir ele uma vez, porque ele pertence à fórmula. Aí, você tem a potência 2 ao quadrado. Agora sim, você vai pegar a base 2 e vai repetir ela 2 vezes por causa do expoente, que é 2. Então, vai ser 2 vezes 2. Ah, Elane, o sinal só se repete uma vez? Sim, só se repete uma vez, porque o sinal, ele não pertence à base, ele pertence à fórmula, à expressão, tá bom? Então, se a sua base vier sem parênteses, esse sinal não é da base, ele é um sinal da expressão e só deve ser repetido uma única vez, tá? Então, agora, você vai novamente repetir o sinal só uma única vez, que é um sinal da expressão, e vai multiplicar 2 vezes 2, 4, e o seu resultado vai dar 4 negativo. Agora, vejamos aqui, gente, menos 2 ao quadrado. Tem parênteses nessa potência. Tem um parênteses que envolve um menos e um 2, né? Então, envolve o menos 2. Então, é para dizer que o menos pertence ao 2 e que essa base é negativa. Nesse caso aqui, como há parênteses, então, o menos pertence à base. Então, eu vou repetir essa base aqui negativa 2 vezes, porque o expoente é 2, né, gente? E em potências, a gente tem que repetir a base o tanto de vezes que é o expoente. Nesse caso aqui, expoente 2, base repetida 2 vezes. Então, repetir menos 2 vezes menos 2. Vou colocar aqui um igual. Vou fazer o jogo de sinal. Menos com menos vai dar o quê, gente? Vai dar mais, né? Não precisa colocar um mais. 2 vezes 2, 4. O meu resultado deu 4 positivo. Olha aqui a diferença de resultados, né? Esse deu negativo porque não tinha parênteses, então o sinal não pertencia à base, sim à expressão. Já nessa segunda situação, o resultado deu positivo. Temos aqui menos 4 elevado a 3, então a gente sempre vai repetir a base, o tanto de vezes que é o expoente. Como tem parênteses aqui, gente, claro que eu tenho que repetir essa minha base dentro do parênteses 3 vezes, visto que o expoente é 3. Então, vai ficar menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. O que eu devo fazer? Jogo de sinal primeiro, hein? Menos com menos, ó. Menos com menos, mais. Agora é a vez de quê, gente? Mais com menos, né? Mais com menos vai dar o quê? Vai dar menos. Agora, a gente vai multiplicar os 3 elementos. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64, o resultado deu 64 negativo. Olha aqui, novamente eu tenho menos, aí 5 elevado a 0. A minha base não tem parênteses, então significa dizer que esse menos não pertence à base, e sim à expressão. Então, eu vou estar repetindo esse menos só uma única vez, porque ele é da expressão, tá bom? E vou calcular. Toda base diferente de 0 elevado a 0 vai dar como resultado o quê, gente? Vai dar 1, né? Regra da potenciação. Toda base que não seja 0, quando for elevado a 0, o resultado vai dar 1, tá bom? Agora, temos o próximo exemplo que é bem semelhante a esse que a gente acabou de fazer. 5 elevado a 0, então não tem sinal aqui, tá tudo positivo. Quando tá positivo, ótimo, né? A resolução fica mais fácil. É só eu aplicar a propriedade das potenciações. Toda base diferente de 0 elevado a 0, o resultado vai dar o quê? Vai dar 1. Não é isso, gente? Trago aqui uma outra propriedade particular das potências, 3 elevado a 1, gente. Como é que é 3 elevado a 1? Como é que se calcula 3 elevado a 1? A regra das potenciações diz isso. Toda vez que você tiver uma base elevada ao expoente 1, o resultado é a própria base. Então, se é 3 elevado a 1,
É a mesma coisa que você repetiu 3 somente uma vez. Então, o resultado vai dar 1. Pessoal, agora eu trago aqui para vocês um exemplo de potência com expoente negativo, né, gente? Quando a potência ela tem o expoente negativo, alguns alunos acham mais difícil para calcular. Eu vou explicar aqui para vocês uma regra que eu acho bem simples, bem fácil e que dá no mesmo conceito, né, das regras explicadas por outros professores, nos livros, tá bom? Então, quando você tem uma base elevada a um expoente negativo, o que você faz? Primeiro de tudo é você trabalhar. Esse menos aqui, gente, é para dizer que essa potência aqui, ela vem de uma fração, tá certo? Então, essa potência aqui, ela vem de uma fração. Então, se ela vem de uma fração, eu já vou colocar aqui o traço da fração para representar, tá bom? Então, o que que eu faço aqui nesse caso? Então, gente, perceberam que eu já comecei a armar a minha fração. Se você bem observar, todo número, ele pode ser dividido por 1, não pode? Então, aqui é como se você tivesse 3 sobre 1. Então, você vai usar o menos para inverter essa fração. Qual é o inverso de 3 sobre 1? É 1 sobre 3, tá bom? Então, quando você inverte os termos, automaticamente, o menos serviu para você inverter e tornar a fração, né, com expoente positivo. Agora, é só você pegar o expoente 2 da base 3 e colocar aqui, ó, gente, porque o 2... ele é expoente o 2, tá bom? Ele é o expoente da base 3, viu? Então, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai repetir o 1 sobre... Vou pegar 3 ao quadrado é o 3 multiplicado pelo 3, né, gente? 2 vezes 3 vezes 3, não é 3 vezes 2, é 3 vezes 3. E aí, eu vou fazer isso, 1 sobre 3 vezes 3, 9. Então, meu resultado deu 1 sobre 9. Olha aqui, tem a mesma coisa. 5 elevado a menos 3. Então, esse menos aqui eu já sei que toda vez que a minha potência estiver elevada a um expoente negativo, que eu vou resolver isso em forma de fração. Então, eu já coloco aqui a minha fração, o meu tracinho da fração. Se você perceber, aqui aqui é como se você tivesse 5 sobre 1 elevado a menos 3. Então, esse menos aqui vai ser para inverter a fração. Qual é o inverso de 5 sobre 1? É 1 sobre 5. Pronto. Agora, o que a gente tem que colocar? Tem que fazer? Acrescentar o 3. Lembra-se que o 3 é expoente de 5? Então, o 3 vai ficar bem aqui, gente, ó, sendo expoente do 5. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou repetir o 1 e vou pegar essa minha base 5 e vou repetir ela 3 vezes, tá bom, gente? Então, 1 sobre 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, o resultado deu 1 sobre 125. Elane, o menos, o que foi que aconteceu com o menos? O menos a gente usa para inverter a fração. Então, quando você inverte, tudo fica positivo, tá bom? O 2 que estava negativo fica positivo, o 3 que estava negativo ficou positivo. Pois eu usei exatamente o menos para inverter em fração, tá bom? Agora, a gente tem um exemplo aqui, tá certo, gente? 3 sobre 2 elevado a menos 2. Olha só, a base já é uma fração. E o expoente está negativo. Gente, aqui é muito fácil também. Então, sua base já é uma fração. E o seu expoente é negativo, então você vai usar o menos para quê? Para inverter essa fração. Qual é o inverso de 3 sobre 2? Nada mais é, gente, do que 2 sobre 3. Fecha parênteses e eleva a 2. Então, isso significa dizer que você vai pegar essa base aqui e vai repetir ela 2 vezes. 2 sobre 3, que multiplica 2 sobre 3, não é isso, gente? E aí, Elane, como que a gente faz para calcular, para encontrar essa resposta final? Gente, multiplicação de fração é muito simples. É só você multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador, tá certo? 2 vezes 2, 4, ok? E 3 vezes 3, 9. Então, o resultado é o quê, gente? 4 sobre 9. Lembrando aqui que essa fração é uma fração que não tem como ser simplificada, né? Então, vai ficar 4 sobre 9, que é o resultado final. A mesma coisa você vai fazer no próximo exemplo. Ó, você tem 1 sobre 5 elevado a menos 3. A sua base já é uma fração e o expoente
e o expoente está negativo. Então, você vai usar o menos para inverter a fração. Qual é o inverso de 1 sobre 5? É 5 sobre 1. Gente, 5 sobre 1 é a mesma coisa de 5, tá bom? Mas mesmo assim eu vou estar colocando aqui. 5 sobre 1 elevado a 3. Então, isso significa dizer que você vai pegar essa base e vai repetir 3 vezes. Então, eu vou repetir do jeito que eu armei aqui, tá? 5 sobre 1 multiplicado por 5 sobre 1 multiplicado por 5 sobre 1. E vai dar quanto, gente? Vai dar um valor bem simbólico, né? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Sobre 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Gente, todo número sobre 1 é o próprio número, não é? Então, é a mesma coisa que você dizer que 125 sobre 1 é 125. Então, o resultado vai ser 125 positivo. Nosso tópico último da atividade de hoje é radiciação. Gente, eu trouxe aqui para vocês uma raiz, vocês estão vendo aqui, ó, abri aqui o símbolo, raiz cúbica de 8, que é igual a 2, e a gente vai relembrar os elementos de uma raiz, tá certo? Então, primeiro vamos para cá. Primeiro vamos entender, o númerozinho que fica aqui dentro do Vzinho, ele é chamado de índice, tá bom? No caso aqui, o índice é o 3. Se o índice é o 3, é porque a raiz é cúbica, tá? Esse símbolo aqui, gente, a representação desse símbolo é chamado de radical. O número que fica aqui nessa região, tá bom? É chamado de radicando. E o resultado dessa expressão é chamado de raiz. Então, aqui no caso, eu tenho a raiz cúbica de 8 e o resultado vai ser 2. Por que que vai ser 2? Porque se você pegar o 2 e multiplicar ele 3 vezes, vai dar 8, gente. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, qual é o número que multiplicado 3 vezes, ó, qual é o número? O número é o 8. Que multiplicado 3 vezes, né? Vai dar, ou melhor, qual é o número que multiplicado 3 vezes vai dar 8? É o número 2. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8, tá bom? Então, 8 é o resultado, é a nossa raiz. Lembrando que quando aqui dentro do meu Vzinho não tiver número, é porque a raiz, ela é raiz quadrada. Lembre-se que com o tempo, né, os livros, os escritores, eles foram fazendo algumas reduções. E no caso da raiz quadrada, ele tirou o 2, né, e deixa o Vzinho só nesse sentido, não é isso, gente? O Vzinho sem número, para quê? Para que você, aluno, possa compreender que quando dentro dessa região, que a gente chama de, né, de índice, não tiver nenhum número visivelmente, mas claro que a gente vai ter que matematicamente saber que esse número aqui é o 2, tá? Então, aqui eu trago alguns exemplos de raízes para que a gente possa calcular. Ó, no caso aqui da raiz, tá bom? Eu tenho mais raiz quadrada de 16, você percebe que o mais está fora, não tem problema, o sinal ele pode ficar fora, ele pode, né? Ele só temos que ter cuidado quando o sinal vier para dentro da raiz. Em alguns casos, essa resolução não é possível dentro do conjunto dos números reais. Mas quando os sinais estiverem do lado de fora, não tem problema nenhum. No caso aqui, o sinal está fora da raiz, o sinal de mais, eu vou repetir o sinal de mais e vou extrair de forma naturalmente. Qual é a raiz quadrada de 16? A raiz quadrada de 16 é 4. Por quê, gente? Porque 4 vezes 4, ou seja, o 4 multiplicado pelo 4 vai dar 16. A raiz quadrada é aquele número que multiplicado por ele mesmo resulta em um determinado valor, tá certo? Temos aqui menos a raiz quadrada de 16. Esse menos aqui, eu vou colocar ele, eu vou repetir, ele vem antes da raiz, então ele é da expressão. Vou repetir e vou extrair. Qual é a raiz quadrada de 16? Acabamos de fazer aqui no item anterior. A raiz quadrada de 16 é 4, ou seja, 4 vezes 4 vai dar 16. Raiz quadrada de 9. Qual é a raiz quadrada de 9? Ó, viu aqui que o índice não aparece número? Quando não aparecer número é porque é 2. Quando ele pergunta qual é a raiz quadrada de 9, ele pergunta qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 9. Gente, esse número aqui nada mais é do que o 3, né? Se você multiplicar o 3 por ele mesmo, o 3 multiplicado 2 vezes, vai dar 9.
Ah, gente, agora aqui é um caso particular, bem interessante e que todos têm que ficar atentos. Raiz quadrada de menos 4. Gente, quando o menos vier dentro de uma raiz, cujo índice seja um número par, como raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, raiz oitava, certo? Essa raiz aqui, gente, esse resultado aqui, ele não existe dentro do conjunto dos números reais. Não tem resposta. A Elane, não é o menos 2, não, a raiz quadrada de menos 4? Claro que não. Se você pegar o menos 2 e multiplicar por menos 2, vai dar quanto? Menos com menos, mais. Olha aí, gente. Deu mais. 2 vezes 2, 4, deu mais 4, e aqui dentro da raiz está menos 4. Então, não existe nenhum número que multiplicado por ele mesmo dê menos 4. O mais 2 vezes mais 2, né, ó, mais 2 vezes mais 2, claro que vai dar mais 4. E menos 2 vezes menos 2 também vai dar mais 4. Então, esse resultado aqui, ele não é possível dentro do conjunto dos números reais, tá? A Elane, o caso da letra E, raiz cúbica de menos 27. Gente, agora detalhe, o que foi que eu disse para vocês? Que quando o índice for par e o radicando for negativo, nem precisa tentar calcular. Isso aqui nunca vai existir. Agora, quando o índice for ímpar e o radicando negativo, aí é possível sim. Então, qual é o número que multiplicado 3 vezes vai dar menos 27? Gente, o número é o menos 3. Vocês sabiam disso? Vamos conferir aqui, ó. Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, tá bom? O que nós vamos fazer aqui? Jogo de sinal, depois multiplicação. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E aí, gente, obtive ou não obtive menos 27? Claro que eu obtive. Então, significa dizer que a raiz quadrada de menos 27 é menos 3, tá bom? Temos aqui a raiz quarta de 16. Qual é o número que multiplicado 4 vezes vai dar 16? Qual é esse número, gente? Esse número é o 2. Se você observar aqui, gente, deixa eu fazer aqui... Se eu fazer aqui, gente, olha, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, se eu tomar o 2 e multiplicar ele 4 vezes, claro que vai dar 16. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então, qual é o número, né, que multiplicado 4 vezes vai dar 16? Esse número é o 2. Temos aqui a raiz quinta de menos 32. É possível? Claro que é. Toda vez que o radicando for negativo e o índice for ímpar, essa raiz aqui, ela é possível sim ser solucionada, tá bom? Então, vamos procurar um número que multiplicado 5 vezes dê menos 32. Então, já sei que esse número é um número negativo. Gente, pela lógica, esse número vai ser... A gente vai tentar todos os números, né? Então, eu vou tentar o menos 2, tá bom? Então, se eu tomar o menos 2 aqui 5 vezes, eu vou estar confirmando a minha hipótese, que o menos 2 é a raiz quinta de menos 32. Primeiro, faremos o jogo de sinal. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Mais com menos, o resultado vai dar menos. Agora, multiplica-se todos os fatores. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, qual é o número que multiplicado 5 vezes vai dar menos 32? Esse número, gente, nada mais é do que o menos 2. Espero, gente, que essa aula vocês tenham compreendido com ela, né? Tenham recapitulado, relembrado conceitos de potência, conceitos de relembrado o jogo de sinal, tá bom? A gente fez aqui a parte básica para poder, nas próximas aulas, a gente adentrar conteúdos mais complexos, onde o jogo de sinal é de muita importância, onde compreender potência e saber calcular a potência também vai nos ajudar muito a resolver outros problemas matemáticos, tá bom? Obrigada a todos pela atenção. Tenha uma boa aula.